Olá a todos, a paz do Senhor aos irmãos da Igreja Plenitude em Cristo, que o Espírito Santo de Deus nos conduza em triunfante vitória nesse momento de dificuldade que estamos enfrentando, não só o nosso país, como as demais nações, passando por essa ocasião dessa pandemia. E talvez você, como muitas outras pessoas, não imaginaram um cenário como esse, de ver o comércio fechado, as ruas desertas, muitos ramos de atividade sendo paralisados, somente os serviços essenciais abertos, o comércio essencial aberto. Talvez você não imaginou um cenário como esse, de passar pelas igrejas e ver as igrejas com as portas fechadas. Esse é um momento de reflexão para nós, servos do Senhor, pensarmos o quão é importante estarmos reunidos em forma de culto, para buscarmos a Deus. Nesse momento em que estamos nos reunindo somente em família, somente a família, talvez só está o casal reunido louvando a Deus, buscando ao Senhor, orando. Em outras casas, os pais, os filhos, mas já não temos, nesse momento, a oportunidade de estarmos cultuando a Deus. Mas isso logo vai passar, isso é uma fase. E toda fase ela tem um tempo determinado para seu início e seu final. E ao final desse ciclo, a igreja vai sair mais forte, a igreja vai sair triunfante, vencedora, para cumprir a sua grande comissão, que é ir por todo o mundo e fazer discípulo. Fazer discípulo de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas. Meditando na palavra de Deus no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, ele esteve com Filipe, o evangelista, e falou com Filipe para que ele adiantasse o seu carro, adiantasse a sua viagem e alcançasse o carro do etíope, que era um funcionário do alto escalão da rainha dos etíopes. E esse eunuco, ele voltava de Jerusalém. Ele havia estado em Jerusalém, adorando a Deus, cultuando a Deus em Jerusalém, mas agora ele volta para sua casa e ele volta com sentimento, talvez não de frustração, mas um sentimento de não ter sido completo durante aquela adoração que ele foi prestar em Jerusalém. E o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, vai encontrar Filipe, que está com o coração aberto para a obra de Deus, que está com o espírito fervoroso por fazer a obra do Criador. Então o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor vai falar com Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do caminho do sul, que desce a Jerusalém, para Gaza. A Gaza deserta. Então o Filipe, ele vai se adiantar, e quando ele se aproxima, ele já está a uma distância que dá para enxergar o que o eunuco está fazendo no seu carro. E ele vai ver que o eunuco está lendo a palavra de Deus. Ele percebe que aquele eunuco está aberto o seu livro na meditação do profeta Isaías. E Filipe, ele, tocado pelo Espírito Santo, ele vai fazer uma pergunta àquele moço, e a pergunta não é outra senão você entende o que você está lendo? E a resposta do eunuco é uma resposta que convida Filipe a lhe abrir a Escritura, a palavra viva, e começar a anunciar ao Jesus maravilhoso, ao Deus Pai, ao Deus Trino, ao Deus exaltado, ao Deus Criador dos céus e da terra. A resposta do eunuco é: como que eu vou entender? Como que eu posso entender se não há alguém para me ensinar? Você há de recordar que o verso que nós lemos
em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e o verso 26, vai dizer que o anjo do Senhor, ele falou com Filipe para ele se aproximar do eunuco, mas que ele deveria descer a Jerusalém, ao caminho de Gaza, mas ele diz que é o caminho da Gaza deserta. Porque havia a Gaza populosa, havia a Gaza que estava cheia de pessoas, com movimentação, com seus comércios, com portas abertas, com a indústria em plena atividade laboral e produtiva, todos os meios funcionando perfeitamente. Mas não é esta Gaza que o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, vai dizer para Filipe descer. Vai dizer a Filipe descer a Gaza deserta. Deserta quer dizer que não tem muitas atividades, não tem movimento, não tem pessoas transitando, não tem idas e vindas. Tal qual é o quadro hoje. Estamos vivendo o caminho da Gaza deserta, onde olhamos para um lado e olhamos para o outro, buscando entender o que foi do comércio, o que foi da indústria, o que foi dos negócios, o que será amanhã, após sairmos desse período. A Gaza deserta é a Gaza que está convocando a nós, servos de Deus, sim, eu e você, nós, a sermos esse anunciador da palavra de Deus, no lugar onde estamos, a Gaza deserta. Não tem igreja, não tem templo aberto, não tem casas de oração aberta. Estamos vivendo a Gaza deserta. E você agora, você é o Filipe, você é o homem chamado por Deus agora, você é a mulher chamada por Deus, você é o jovem, você é a pessoa que Deus escolheu para transmitir a palavra dele a tempos e fora de tempo, na Gaza deserta. E a Gaza deserta agora é onde você está, aí no seu lar, falando de Deus para sua família, falando de Deus para os seus familiares, falando de Deus para os seus amigos, gravando uma live e compartilhando nas redes sociais, mandando mensagem aos seus amigos, mensagens saudáveis, mensagem que eleva a fé e a expectativa em Deus. E não tumultuando as redes sociais com notícias que não servem para nada, mensagens vazias. Nesse momento, a exigência do Espírito Santo para homem cheio do fervor na alma e de alegria no Espírito é: pregue a palavra de Deus no caminho da Gaza deserta, porque as igrejas estão fechadas. Você é o evangelista do momento, você é o homem de Deus. Você é o instrumento de Deus agora, para levar a palavra à Gaza deserta. Certo é que você vai encontrar agora, dentro dessa Gaza deserta, sem igrejas, propriamente dita como templo e construção. Você vai encontrar agora pessoas que necessitam de uma explicação da palavra de Deus, que necessitam compreender a palavra de Deus, assim como aquele eunuco que estava voltando do templo, mas não tinha ninguém que o ensinasse a palavra de Deus. Assim também, dentro do seu lar nesse momento, há alguém que precisa de entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus, entender o momento em que a igreja vive. E você é esse servo, você é esta serva, você é este canal, você é esse dínamo do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para orientar sobre a verdade da palavra de Deus, a palavra que liberta. Então Filipe, deixando o seu carro, agora ele sobe ao carro daquele eunuco e abre-lhe a palavra de Deus, explicando-lhe todos os mistérios que esteve oculto no século do século, mas que foi revelado por Jesus Cristo através do Espírito Santo. E Filipe lhe abre o entendimento, e chegando a um local, Filipe, com a plena certeza e convicção de que havia entendido a palavra de Deus, ele vai dizer agora: vejo água neste lugar, o que impede que eu seja batizado? E o Filipe, cheio da misericórdia de Deus, vai dizer para ele: se tu crês de todo o teu coração, nada te impede.
E o eunuco creu. E batizado foi para a glória de Deus. No momento seguinte, o Filipe é arrebatado daquele lugar e o eunuco segue a sua viagem. Mas agora salvo, agora convicto, sem medo de atravessar o deserto, de volta à sua rainha, a rainha Candace. Agora ele volta, não com uma mensagem eufórica escutada em Jerusalém durante a adoração, mas agora ele volta com a palavra viva na sua alma e no seu coração, uma palavra libertadora, uma palavra que encorajou, uma palavra que lançou fora todo medo, porque o Espírito Santo de Deus lançará fora das nossas vidas todos os medos. Creia no poder de Deus, pregue a palavra de Deus. Para esse tempo você foi chamado como igreja, não como igreja erigida em forma de templo, de construção, de estrutura física, mas uma igreja levantada como organismo vivo, corpo vivo de Cristo, para anunciar a salvação, para anunciar a paz, para anunciar a salvação, para anunciar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo de Deus continue te dando a direção. Um grande abraço e até a próxima. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.